Oi pessoal e galera, eu comandante Roberto Andrade, dando continuidade ao nosso curso de inglês técnico marítimo. Ok, veja bem, quando você fala fluentemente o inglês conversacional, que modéstia à parte é o meu caso e de muitos oficiais, não precisa ser oficial, eu conheci taifeiro que falava bem, eu conheci contramestre. Quando alguém a bordo fala o inglês conversacional com uma certa fluência, às vezes ele bypassa um pouco esse conjunto de frases que nós usamos na vida marítima, tá? Como frases padrão, do vocabulário padrão. Pois bem, vamos lá. Se você não fala tão bem o inglês, você vai precisar decorar as frases. Chega um ponto que você decora tanto que fica fácil de você até falar, tá? Essa aula de hoje é um texto que tem uma conversa, na verdade, sobre o vocabulário, as frases marítimas, as frases padrão, usadas no mundo marítimo para uma comunicação no mar. Elas são conhecidas pela sigla SMCP, Standard Marine Communication Phrases. Standard Marine Communication Phrases. Pois bem, a aula 6 versa sobre essas frases padrão usadas na comunicação marítima mundial. Então, esse texto que tem como um diálogo entre alguém a bordo que está provavelmente em perigo, vamos supor, e alguém que recebe o pedido dele lá. E ele vai tratar sobre uma situação de incêndio e explosão, que você fala fire explosion. Fire explosion. Ok? Pois bem, vamos lá. Essa é uma situação, eu passei incêndios na minha vida, mas nunca nesse nível, graças a Deus. Tive fogo a bordo, mas não com explosão. Então, numa situação dessa, se acontecer, nós montamos primeiramente um questionário, ou melhor, um texto, né? Que ele vem primeiro em português. A situação é de incêndio e explosão. Então, a pessoa que está a bordo, ela começa, depois vem tudo em inglês, a gente vai treinar. Ela vai falar SOS, o que está em azul é a pessoa de bordo, o que está em branco é a pessoa que está recebendo a comunicação em outra embarcação. A de bordo fala SOS, 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 eu estou com incêndio a bordo. Aqui é o NT, o navio transporte fulano lá, Glasgow, Brasil. Amintas incendiando ou com incêndio. A pessoa que recebeu essa informação em outra embarcação, logicamente, safa clara, sem nenhum problema, ela fala, entendido. E ela pergunta, onde é o incêndio? A pessoa de bordo fala, o incêndio é, olha aí a situação. Nós colocamos 4 situações em que pode ser, você vai dizer, o incêndio é no convés, praça de máquinas, no porão ou nos porões, na superestrutura ou nas acomodações e por aí vai. Aí a pessoa lá de fora pergunta, as cargas perigosas estão queimando? Você vai responder, sim, as cargas perigosas estão queimando, senhor. Ou então, não, as cargas perigosas não estão queimando, senhor. Tudo bem. E a pessoa pergunta, existe perigo de explosão aí? E você vai responder, sim, existe perigo de explodir, senhor. Não, não existe perigo de explosão, senhor. E vamos continuar no outro slide. Você fala, eu estou sem governo. Merchant Vessel, MV significa Motor Vessel, que é a mesma coisa que NT. É um navio transporte. O que é um motor vessel? É uma embarcação a propulsão mecânica. Muitas vezes nós falamos merchant ship ou merchant vessel. E ele diz, eu estou sem governo, eu estou a matroca,
eu estou à deriva, eu estou com a máquina parada, a minha máquina não funciona. E o interlocutor que está safo lá vai perguntar, o incêndio está controlado? E você vai responder, sim, o incêndio está sob controle. Ou então, não, o incêndio não está sob controle, o incêndio não está controlado. E ele pergunta, que tipo de ajuda ou assistência você está precisando ou pedindo? Quando a gente coloca uma barra, que eu vou separar depois, significa que é um dos dois, que a gente usa o verbo to require. Tá? Já vou adiantando que na próxima aula nós vamos aprender apenas os verbos mais usados, via de regra, no meio marítimo em inglês. E aí você vai responder, eu não preciso de ajuda ou assistência. O meu navio ou este barco a motor, esse navio aqui não precisa de ajuda. Tá? Mas eu estou pedindo, eu estou requerendo. Tá? O barco pede lá. Eu peço, o meu barco pede. A minha embarcação pede. Ajuda no combate ao incêndio. Um aparelho de respiração porque a fumaça é tóxica. Extintores de espuma e extintores de CO2. Bombas de incêndio, assistência médica ou algo mais lá. E ele pergunta, terminando, ele pergunta lá o interlocutor, me informa o número de pessoas feridas. E a pessoa que está aqui com você, ou você vai responder, se não tiver ninguém ferido, você vai dizer, não existem pessoas feridas. O número de pessoas feridas é tanto, ou então o número de vítimas. Não existem pessoas feridas, mas se existir, você vai dizer, o número de pessoas feridas são 10, ou o número de vítimas são 10, ou é 10. Tá ok? Então nós vamos voltar agora aqui, tá? Vou voltar, perdão, é o próximo, certo? Só um momento. E vamos colocar esse texto todo que nós colocamos aqui em forma de Standard Marine, tá? Communication Phrases. Aí aqui você vai ver como ficaria esse diálogo num texto com os termos usados globalmente, mundialmente, universalmente, internacionalmente em inglês. Então começa assim. E eu vou primeiro ler tudo em inglês, eu vou ler uma vez, você vai repetir, e depois eu vou ler em inglês e traduzir. Situation, fire, explosion. Situation, fire, explosion. SOS, SOS, SOS. I am on fire. Merchant motor vessel or merchant vessel Glasgow is on fire. Isso daqui é um exemplo como se fosse o teu navio. Roger, where is the fire? Aí você fala, fire is on deck, in engine room, in hold or holds, and superstructure accommodation. Are dangerous goods on fire? Yes, dangerous goods are on fire. No, dangerous goods are not on fire. Is there danger of explosion? Yes, danger of explosion. No, danger of explosion, sir. I am, or motor vessel, is not under command. Is the fire under control? Yes, fire is under control. No, fire is not under control. What kind of assistance is required? What kind of assistance is required? I do not require assistance. Motor vessel, Brazil, Glasgow é o nome do barco. Does not, quer dizer, does not require. Não precisa.
I require, motor vessel requires, firefighting assistance, breathing apparatus, smoke toxic, fuel extinguishers, CO2 extinguishers, fire pumps, medical assistance, report injured persons, no persons, sir, injured, number of injured persons or number of injured casualties. Ok? Eu vou voltar, tá? E vou colocar o texto que eu acabei de falar em inglês, certo? E vou falar em inglês e vou traduzir já em português. Só passe por uma questão subsequente quando você já dominar essa questão ou essa aula. Você fala SOS, SOS, SOS. I am on fire. My Glasgow, motor vessel Glasgow is on fire. Socorro, SOS, SOS, SOS. Eu estou com incêndio, eu estou pegando fogo, eu estou incendiando. Motor vessel Glasgow is on fire. O navio Glasgow, a propulsão mecânica, está com incêndio a bordo. Roger, where is the fire? Entendido. É a mesma coisa que o nome de uma pessoa em inglês do homem. Mas Roger na gíria significa entendi, entendido. Tá ok. Tá? Where is the fire? Onde é o incêndio? Fire is, o incêndio é. On deck, no convés. In engine room, na praça de máquinas. In hold ou holds, no porão ou nos porões. And substructure, na superestrutura ou in accommodation, nas acomodações. Are dangerous goods on fire? As cargas perigosas estão em perigo, estão incendiando. Yes, dangerous goods are on fire. Sim, as cargas perigosas estão em incêndio. Estão queimando. No, dangerous goods are not on fire. Não, as cargas perigosas não estão com fogo, não estão incendiando. Is there danger of explosion? Existe perigo de explodir, de ter uma explosão? Yes, danger of explosion. Sim, perigo de explosão, perigo de explodir. No danger of explosion, sir. Não existe perigo de explosão, senhor. Aí continua. I am, or motor vessel, not under command. I am not under command. Eu estou sem governo. Eu estou sem nenhuma propulsão. Eu estou a uma troca. Eu estou à deriva. Ou o merchant vessel, o motor vessel Glasgow, not under command. Está sem governo. Is the fire under control? O incêndio está sob controle. Ele está controlado? Yes, fire is under control. Sim, o incêndio está sob controle. No, fire is not under control. Não, o incêndio não está sob controle, não está controlado. What kind of assistance is required? Que tipo de assistência você está pedindo, você requer? I do not require assistance. Motor vessel does not require assistance. Eu não preciso de ajuda, eu não estou pedindo assistência. O navio Glasgow não precisa de ajuda, não precisa de assistência. I require merchant or motor vessel requires. Tudo bem, eu estou pedindo, ou o meu navio pede. Firefighting assistance. Eu estou pedindo uma ajuda para combate a incêndio. Breathing apparatus smoke toxic.
Estou pedindo uma máscara de respiração porque a fumaça é tóxica. Phone extinguishers. Estou pedindo, I require phone extinguishers. Eu estou pedindo extintores de espuma ou CO2 extinguishers ou extintores de CO2. Tá? I require, o meu navio, motor vessel requires fire pumps, bombas de incêndio. I require, eu peço, eu estou requerendo, eu preciso. Medical assistance, de assistência médica, ou então qualquer uma outra aqui, né? Por exemplo, se precisasse de um doutor, de um médico, ele ia dizer, I require a doctor. Report injured persons. E aí o interlocutor que está no navio, que está salvo, ele fala, informe as pessoas que estão feridas. E terminando o texto, você fala lá, no persons injured. Não tem ninguém ferido, não existem pessoas feridas. Number of injured persons or number of casualties. Se ele perguntar report injured persons, você vai dizer, se tiver, você fala number of injured persons. O número de pessoas feridas é 6. É 10, é verse 5. É 6, é 20. Ou então você fala o number of casualties. Casualties em inglês significa vítimas, pessoas feridas. Tá ok? Number of casualties ou number of injured persons. A gente fica por aqui, tá? Treine bastante o que o comandante Roberto Andrade passou para você. E você não precisa estudar isso 1, 2 horas direto. Você pegar pela parte da manhã, 20 minutos é o suficiente. Volta à tarde, se você tem tempo. Se você está no camarote do navio, de uma embarcação no rebocador, está de licença, está fora de serviço, você vai lá, coloca lá se você tem sinal de internet ou vai baixando os nossos vídeos para você estudar. Vou ficando por aqui. O meu e-mail roberto.afinalde@gmail.com. No YouTube, o meu canal é o Comandante Roberto Andrade. E na outra plataforma que eu já tenho é o Instagram, @cmte.andrade. Muito obrigado pela atenção. A gente dá um fim, que é um até breve. Muito obrigado pela atenção dispensada. Dê um like se você gostou. Ajuda o nosso canal, pessoal. É só você se inscrever. Aqui tem de tudo, para você ter uma ideia. O próximo vídeo que vem aí na minha série é sobre o inglês conversacional. É aquele chamado Day by Day, Daily English Conversation, que é aquele que as pessoas falam em casa, que não tem nada a ver com o inglês técnico marítimo. Aperta no sininho que você vai receber notificação todas as vezes que chegar um vídeo novo meu aí. Tchau e muito obrigado. Até a próxima, galera. Tirar aqui, tá? Muito obrigado.